E Cristo, o nosso Deus, não morreu em vão. Eu vou anular graça, porque nós sabemos que graça é o amor imerecido. Ele reconheceu, irmão. Por quê? Porque Paulo passou pela mudança da regeneração, que todo crente tem que passar quando recebe a Cristo, irmão. E aí Pedro, que andava com Jesus, repetindo, estava lá. Não era para Pedro, que recebeu a Cristo, o novo evangelho, ser regenerado? Então por que ele agiu hipocritamente, irmãos? Eu posso ter a resposta. É porque Pedro, embora circuncidado fisicamente, como judeu, ele não foi circuncidado no coração. Quando o diabo chega com os que estavam circuncidados, regenerados, Pedro sai. Pedro sai, irmão, porque ele vê a hipocrisia que ele cometeu como cristão. E aí Paulo, irmão, repreende a Pedro no meio de todo mundo. Não é difícil isso? Um cristão repreende um outro cristão porque ele estava vivendo hipocritamente. Irmãos, trocando em miúdos, hipócrita é uma pessoa de duas caras. Pedro, duas caras. Para a gente não ficar aqui, né, trazendo palavras eloquentes, hipocrisia. Crente ou pessoas com duas caras. Como diz tu, sendo judeu, viu o que Paulo falou para ele, irmão? Ou seja, judeu, porque ele era circuncidado. Ele recebeu a Cristo e a regeneração. Ou era para ter recebido. Por quê? Sendo tu judeu, estás obrigando, porque gentio eram povos estranhos, como nós fomos alcançados, gentios, um povo estranho, a salvação, a graça chegou até a nós, que não merecemos, irmão. Mas glória seja dada a Jesus Cristo, que essa graça, irmão, chegou até a nós. Glória a Deus, aleluia. Glória seja dada a Jesus Cristo. Como diz tu, sendo judeu, e só trocando em miúdos, obrigando aos gentios, ou insistindo, persistindo, que eles sejam circuncidados, para você dizer que agora eu estou bem com você, eu posso conversar com você, eu posso ir na tua casa, me alimentar com você, fazer parte de uma série, porque tem crente que é assim, irmão. Pode dizer que é ser do demônio, foi oferecido a não sei o quê. Mas a Bíblia, irmãos, nos ensina a repreender. Agora é o seguinte, tem um porém aí. Se eu tenho a consciência para quem foi oferecido, aí o problema é seu, crente. Pedro estava lá, irmãos. Ora, e para terminar essa breve introdução, Jesus, quando foi pego, o que foi que Pedro disse? Mas outra hipocrisia, irmão. Ah, mas está falando de Pedro? É. Eu estou dizendo que está aqui escrito. Ah, Senhor, não. Todos podem te abandonar, mas eu, Pedro disse. Não. Pronto, rapidinho. Apóstolo Paulo, irmão. Um homem que pregava a verdade estava indo para ser julgado e depois do júri ele ia ser morto. Ele sabia disso. Aí Paulo vai dizer, apenas Lucas está comigo, porque todos me abandonaram. O Evangelho de Cristo, o genuíno, ele não é fácil. Eles sabiam que Paulo estava certo, mas quando o negócio esquentou, irmãos, o negócio ficou assim estreito, a palavra de crente é estreito. Aí ele faz, apenas Lucas está comigo.
todos me abandonaram. Ele fala, Demas, ele foi lá para o presente século, ou seja, Demas foi para o mundão, se desviou. Se desviou. Mas Paulo vai dizer, apenas Lucas está comigo. Todos me abandonaram. Mas ele diz, mas ele fala, mas Cristo me assistiu. Alguém pode te abandonar, irmão. Não é profecia aqui não. Alguém pode te abandonar, não querer nada com você, deixar você no caminho, mas Cristo está lhe assistindo. Glória a Deus, aleluia. Veja a convicção de um homem regenerado. Porque essa expressão abandonar é muito forte, irmão. É muito forte. Porque sabia. Paulo falou assim, agora eu estou sendo oferecido. Ele passou, ou seja, vão me pegar como quem pega um cordeiro, vão me cortar todinho. Mas Paulo falou, mas Cristo me assistia. Aleluia. Não é triste, irmão, quando alguém nos abandona? É triste. Jesus na cruz. Ele falou em desamparo, falou em abandono, mas quem estava com ele, apesar de os pecados que estavam sobre ele, o Senhor Deus, o Pai de Jesus Cristo olhou, opa, não, minha santidade não pode ser violada. Deus faz isso, literalmente. A agonia de quem sente abandono, irmãos. De quem deposita toda a confiança em alguém, mas confiança só em Jesus Cristo. Aleluia. Porque Ele é o único que não nos abandona. Glória a Deus, aleluia. Quando eu deposito confiança em alguém, a dizer que olha, você é meu navio de partida, você é meu navio de chegada, mas aí olha, você pode me abandonar, mas Cristo não. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Pois não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Eu vou ler aqui alguns versículos aqui. Paulo, essa igreja daqui é muito velha, mesmo, 1994. Eu gosto muito dela. Eu vou ler aqui mais uma vez o versículo 21. Não faço nula a graça de Deus, porque se a justiça vem mediante a lei, logo Cristo morreu em vão. Paulo vai dizer no verso 15: nós, e agora vai usar nós. Veja o que ele diz: nós, judeus, por natureza e não pecadores, dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, mas sim pela fé em Cristo Jesus, temos também crido em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei nenhuma carne será justificada. Eu vou explicar rapidamente o que eu tinha dito no início. Paulo ele faz um confronto entre a lei e a graça. A lei, ela nos conduz até a fé em Cristo Jesus, mas ela, repetindo, para ficar na mente da gente, ela é impotente para salvar. Justificado pela fé em Cristo Jesus. Por quê? A lei falava de justiça, não é verdade? E é correto. Porque tem que haver justiça para alguém que comete algum delito, não é verdade? Se alguém cometeu algum crime, tem que haver justiça. Mas só que Cristo, irmão,
Cristo, Ele nos justificou. Pela fé, somos justificados por Cristo. Porque se fosse pela lei, Paulo está falando, essa cara, esse corpo aqui, ó, não seria justificado. Certamente morreria e sem salvação. Mas glória seja dada a Jesus Cristo, que depois daquele pecado capital, lá de Adão e Eva, Cristo, Ele veio até o mundo e nos deu salvação, irmão. E salvação só em Cristo Jesus. Glória seja dada a Jesus Cristo. Aleluia. Perceberam, irmãos? E as cartas paulinas, elas são doutrinárias, de ensinamento. Eu não estou aqui com o intuito de ensinar ninguém, não. Mas quando a gente segue o texto, a gente começa a entender que são palavras de ensinamento. E Paulo repreendeu Pedro, que andava com Cristo, que disse que não ia abandonar ele. Olha, vão te matar. Aí de repente Pedro vai para o mundo se dirigir. Mas quando ele está lá, irmão, olha, tu és o Deus. Tu és o Deus. Tu falas igual a eu sei quem é Jesus Cristo. E que sirva, irmãos, de lição para nós, que achamos que somos regenerados, mudados, transformados, onde chegarmos, porque Pedro chegou lá no mundo, e aí só que Pedro estava tanto com Jesus, eles se vestiam iguais, as vestes, barbudos. Perdão, achei que se confirmar que é, viu? Barbudo, vou parar de escriturar, barbudo, e aí chegou lá no meio do povo, olha, tu és um deles, sou um deles não, eu não sei nem quem é Jesus Cristo, eu nunca andei com ele. E aí, para eu terminar agora, se nós somos verdadeiramente regenerados, quando chegarmos em algum lugar, alguém vai ter ou terá que ver Cristo em nós. Amém, igreja? Amém. Necessariamente, vou ficar distante aqui. Necessariamente, Paulo, e mais uma vez, fazendo um confronto entre a lei e a graça, porque a lei era a lei que punia, era a lei que acusava. Lógico, é bem verdade, se eu cometi algum delito ou algum crime, eu teria que ser advertido pela lei. Só que Paulo, ele vai falar algo diferente. Ele vai falar para os judeus, irmãos, que eram circuncidados. Vocês, que têm a lei impregnada nos corações de vocês, vocês não conseguem se relacionar com quem não é cristão ou com quem não faz parte da circuncisão. A igreja está entendendo? Aleluia. Paulo vai falar aqui no verso 12. Eu vou subir um pouquinho aqui. Pois antes de chegarem alguns rapazes, só para ter aquele contexto ali. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Está falando de Pedro, de Cefas, que foi outro nome. Ele comia com os gentios, coisas estranhas. Mas quando eles chegaram, se foi retirando. Ele saiu de mansinho. Ele saiu, ó. E quando a gente entende o texto,
A gente se choca, irmão. Porque como é que pode um cristão, e eu estou falando de imigração cristã, como é que pode um cristão, aí chega Tiago, que também permite a expressão da turma dele, professava a mesma fé, e aí quando chega, aí Pedro, né? Tá, tudo bem, Tiago chegou, Tiago é da circuncisão, eu também sou circuncidado, eu sou regenerado, mas eu estava aqui obrigando, insistindo que os gentios, os estranhos, fossem circuncidados para eu poder me relacionar com eles. Comia com os gentios, mas quando eles chegaram, Tiago, né, se foi retirando e se apartava deles, temendo os que eram da circuncisão. Como é que Pedro, que era circuncidado, recebeu um novo nascimento, regenerado, e temeu o irmão Tiago? Olha, não, Tiago chegou, Pedro saiu, e vem mais coisa por aqui, vou terminar, irmão. Verso 13. E os outros judeus também dissimularam com ele. Ou seja, dissimular, irmão, é você apresentar uma falsa identidade. Ou seja, olha, eu sou cristão, certo? Eu fui regenerado, certo? Mas vê só, eu estou aqui com esse povo aqui, tem nada a ver com a gente, mas eu vou sair. Aí tinham mais judeus dissimulados e hipócritas que agiram do mesmo jeito. Bendito seja o nome de Jesus Cristo neste santo lugar. Aleluia. E os outros judeus também dissimularam com ele, com Pedro, com Cefas. De modo que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Barnabé que andou com Paulo assim, cristão. Barnabé concordou com eles. Como é que pode? Como é que pode? Barnabé sabia que Pedro agiu hipocritamente. E Barnabé, esse Barnabé entrou com Paulo. Quando Paulo foi convertido, Barnabé teve que andar com ele. Porque Pedro, irmão, foi tão terrível, foi tão assim. Pedro, quando viu Paulo, lógico, Pedro sabia que Paulo, quando era salvo, matou muito cristão. Mas aí Paulo já regenerado, recebeu a fé em Cristo Jesus. Aí Barnabé teve que andar com Paulo para dizer assim, olha, esse aqui. Porque Pedro, ele era o comandante, vamos dizer assim, do concílio. E aí quando Pedro viu Paulo, Pedro não acreditou na mudança, na regeneração dele, na mudança. E aí Barnabé teve que andar com Paulo, andar com ex-assassino, andar com ex-criminoso. Não é difícil, irmão. Aí vai dizer Barnabé, esse aqui falou para Pedro e para os outros cristãos judeus que não estavam crendo na regeneração, na transformação de Paulo. E não é difícil para a gente, irmão, uma pessoa que fez o que fez e agora ela é crente, cristã, e aí você está andando com ela. Olha, como é que tu queres estar andando? E é assim o texto. Este aqui era, Barnabé diz, passado. Este aqui não está no texto, mas não saindo do texto. É Paulo, o Saulo, que matava, que perseguia cristão. Ele perseguia, não persegue mais, porque hoje ele foi regenerado por Cristo Jesus. Glória a Deus, aleluia. É difícil passar pela regeneração, pela transformação. Eu vou terminar. Aí Paulo, irmão, no verso 14, um homem verdadeiramente regenerado, ele vai falar aqui o seguinte: mas quando vi que não andavam retamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Cefas, a Pedro.
perante todos, se tu, sendo judeu, vives como gentios e não como judeus, como é que tu obrigas os gentios a viverem como judeus? Entendeu o que isso aqui agora? Agora eu vou terminar, eu vi só um minuto da igreja. Como é que Paulo repreende um indivíduo que confessa a mesma fé em Cristo Jesus? Repreende na frente de todos, na frente de Tiago, na frente de Barnabé, que foi dissimulado, que foi um falso, andou com Paulo, dando testemunho de Paulo, e agora Barnabé conseguiu com Pedro e com os outros judeus. Tudo, irmão. Eu vou dizer que tem pessoas, tudo mesmo balaio. Como dizes tu, sendo judeu, ou seja, circuncidado, recebeu a regeneração, tu estás comendo com os gentios aí, te alimentando, e tu estás obrigando que ele seja igual a você, é? Amém, igreja? Amém. Eu vou terminar agora. Deixa eu chover um pouquinho aí. Eu sei que é enfadonho, né, irmãos? É enfadonho, mas deixa eu terminar aqui rapidinho. Se nós, falando nós cristãos, não provarmos da verdadeira regeneração, da verdadeira transformação, nós, como cristãos, vamos agir igual a Pedro. Mas glória seja dada a Jesus Cristo. Eu creio que aqui existem cristãos regenerados para a honra e a glória de Jesus Cristo. Amém? Amém. Obrigado pela oportunidade. Reconheci pelo Cristo. Quero. Essa palavra é verdadeira, por isso espera a vida inteira. Não vos conformeis com essa era, por isso espera quem desespera. Eu convido o nosso diácono Arinaldo para fazer a oração final. Uma paz do Senhor. Também foi uma boa palavra, né? O tempo tá bom para viver. Então, aí uma boa palavra, graças a Deus por tudo. Nós temos pensado nesta noite. Tem alguém aqui que não é evangélico, você tem uma de Amanda. Se quiser nesta noite ser circuncidada, né? Esse é o momento, Amanda. Né? Nesta noite, Amanda. Irmão, eu aviso amanhã, se não chover, teremos um culto na Lemos todo, né? Se não chover. Se chover, não tem como, né, irmão? E dá para entender que é o último domingo do mês. Então será culto de Santa Ceia. Tem pessoas que não ceia, aí não quer vir. Mas as portas é abertas, entendeu? É para vir, para louvar a Deus e compartilhar, né, já com a gente a Santa Ceia. Não vai participar do pão e do suco de uva, o sangue e o corpo de Cristo, mas vai cultuar com a gente normal, para comparecer. Quem concluiu para estar aqui domingo, né, participando da ceia. Como no sábado também, eu culto de avivamento, no sábado, né, menino? Então todos estão convidados, não fica em casa não, irmão. Em casa você só vai estar na rede social, vai para Netflix, Zap, então venha para a igreja. O certificado. Então tem que ficar. Se não tiver, vai receber, ainda vai pagar o preço. Vamos orar. Olhe pelo pastor João, você está cansado, está cansadinho, está chegando a idade, está combatendo um bom combate. Mas vamos orar, olha para o pastor João, olha para essa igreja, olha comigo, deixa eu orar essa jornada.
Maravilhoso Deus e eterno Pai, Senhor, nós te agradecemos pela tua presença neste lugar, meu Deus, pelo teu servo que se encontra aqui presente, crente, não crente, meu Deus, aleluia. Abençoa o teu povo, aleluia. Aqueles que te louvaram, meu Deus, te agradecemos. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração, meu Deus. Continua abençoando o teu servo que trouxe a mensagem nesta noite, vai dando mais entendimento, abrindo, dando mais conhecimento a ele. Usa ele mais na terra como instrumento na tua presença. Como também te abençoa a tua serva que está na direção, hoje dirigiu o trabalho, continua dando força, dando graça, meu Deus. Abençoa o pastor João, abençoa a sua esposa, enfim, abençoa todo esse ministério. Nos ajuda, eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém.